já dava consulta, já operava, já fazia muitas coisas como presidente da mesa. Passei ali uma temporada boa. Uma vez cheguei no centro, estava uma reunião, e naquele dia me chamaram em particular e disseram: você não pode ficar mais aqui. Mas por quê? Eu sou mentor, estou bem, meus guias trabalham bem. Não. Você vai ter que ir para a Umbanda. E me caminharam para a Umbanda, lá para 1º de março, na Praça 15 de Novembro, centro São Jerônimo. Lá vou eu para o São Jerônimo. É São Jerônimo na Católica, né? Lá vou eu para o São Jerônimo. Cheguei lá no centro, quando estava manifestado uns demônios chamados Pretos Velhos, Joaquim de Angola, Maria Cambina, estavam incorporados. Joaquim de Angola me viu, levantou e veio até onde eu estava e disse: você é o cavalo que eu estou procurando há mais de 200 anos. Você é o meu cavalo. Você tem uma coroa muito grande. E o que ele disse para mim: você é o cavalo que eu estou procurando há muitos anos. E eu pensei dentro de mim: cavalo não sobe escada, porque eu estou sentado no 1º andar. E olha, dali começou a me desenvolver. Desenvolver é a mesma coisa que você montar num burro velho, num burro bravo, num cavalo bravo. E é assim que chamam desenvolver, a preparar o médium. Então joga no chão, joga na parede, se arrebenta tudo, até começar a dominar a língua dos orixás, que é a língua dos demônios. Quando você começar a dominar, a sua mente está dominada por ele, então você passa a médium pronto, você já é médium, já pode trabalhar com seus guias. Com poucos dias eu já estava médium pronto, já era um bom aparelho, um bom médium. E passei uns dias ali, com pouco tempo, o presidente do centro, era um oficial de marinha, me chamou e disse: você vai ter que ir para a África, vai fazer cabeça para a magia negra. Nós precisamos de você na magia negra, e nós não temos magia aqui ainda. Na semana seguinte, com licença do colégio, fui para a África. Na África fiz cabeça, aonde me colocaram uma bola de ouro aqui da minha cabeça, dentro do meu cérebro. Entrou um tanto assim de ponteira dentro do meu cérebro. Quem fizer isso em sã consciência morre. Em Angola foi colocada uma bola de prata nesta perna. Em Moçambique uma bola de ouro nesta outra perna, aonde era a identificação de Satanás. O ouro, na língua nagô, significa riqueza e poder, e a prata, submissão. Eu era rico, famoso, poderoso, mas escravo. De que me adiantava tudo isso? Era rico, famoso, tinha mansão no Rio de Janeiro, mansão em São Paulo, Porto Alegre, Bahia, toda essa área, mas eu era escravo. Era um escravo. Fui para a África, preparei a cabeça, vim para o Brasil, novamente. No Brasil eu já estava no último curso. Me mandaram para Amã, Agulhas Negras, Academia Militar de Agulhas Negras. Fui para Amã, da Amã saí oficial. De oficial, continuei na minha vida. Já não usava mais farda porque eu era presidente da Liga Espírita. Não precisava me fardar. Fui para o material bélico, fui para a comunicação, fui para o PQD, paraquedista, mas para poucos tempos, só passagem. Eu era o protetor de todos aqueles oficiais. Era famoso, poderoso e protetor. Ali comecei da magia, fui para o candomblé,
do candomblé fui para Quimbanda, da Quimbanda fui para o Haiti fazer budismo, que é um dos maiores, mais perigoso e mais poderoso feitiço, que é o voodoo no Haiti. De lá do Haiti, ele mata uma pessoa aqui no Brasil. São perigosos, são dominados. Eu fui para lá para preparar a cabeça para trabalhar com eles, com voodoo. Voltei para o Brasil para abrir um centro aqui em São Paulo, em Judas Tadeu, na Vila Campestre, um terreiro de budismo. Mas São Paulo tinha muito cristão na época. Não foi conseguido o voodoo. O voodoo ainda não entrou no Brasil. Agradeço os cristãos do Brasil ainda, que eles têm lutado. Eu conheci na minha época vários pai de santo. Eu gosto de falar pai de santo, eu gosto de enfatizar bem, porque no centro tem pai de santo, tem mãe de santo, tio de santo, irmão de santo, padrinho de santo, mas não tem santo. E lá no céu só entra santo, santificado pelo sangue de Jesus. Eu era pai de santo, mas não era santo. Tinha filha de santo. Você pergunta o que você é? Eu sou pai de santo. E você, filha de santo, mas não é santo. Agora, se perguntar ao cristão, eu sou santo porque sou santificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluias. Eu conheci vários pais de santos do Haiti que tiveram aqui para começar o voodoo aqui no Brasil e não conseguiram, porque o voodoo é covarde. Ele não conseguiu. E muitos deles me procuraram e disseram: olha, aqui no Brasil não dá. Foram para a Bahia, que nós sabemos que a Bahia tem o seu nome, aquela fama, não é? Mas a Bahia não é nada disso, é só mesmo a fama. A Bahia, o Rio de Janeiro é mais feiticeiro do que a Bahia. O Rio de Janeiro é a capital do feiticismo. São Paulo é a segunda capital do feiticismo. A Bahia está em quarto lugar no feiticismo. É uma imagem que formaram da Bahia. Mas a Bahia, hoje nós temos a Bahia quase que uns 50, 60% cristão. E são verdadeiramente cristão. Então é uma imagem que criaram da Bahia, e que a Bahia vem pessoa lá do exterior para vir à Bahia, porque pensa que a Bahia é aquilo. A Bahia tem o seu folclore, que dançam a capoeira e fazem os seus candomblés. O diabo esconde atrás do folclore. Mas a Bahia não é o que dizem. Hoje a capital da feiticismo é Rio de Janeiro, segundo São Paulo, terceiro Bahia. E eles foram para a Bahia para abrir trabalho e não conseguiram também. Por quê? Porque Bahia já tem intercessor, já tem Jesus, já tem baianos crentes. Bahia está avançando bem no Evangelho. Então eles não puderam. Até hoje eles pelejam para abrir terreiro de voodoo aqui no Brasil. Tiveram há poucos anos, em Madureira, em Oswaldo Cruz, ali no Rio, para abrir um terreiro de budismo ali. Eles abriram, começou a funcionar há 2 anos atrás, ou ano e pouco atrás. E teve uma série de pastores que foram cercar o terreiro, o centro, e começaram a orar. O centro pegou fogo. Aleluia. Pegou fogo, e um dos maiores pai de santo, mentor desse terreiro, morreu queimado lá dentro. Era o que estava abrindo aqui no Brasil. Não deu mais. Pararam, não quiseram mais abrir. Até hoje pode ser que ainda estão tentando por aí. Vieram aqui para o Paraná, não conseguiram também. Vieram para Santa Catarina,
para fazer o festival de bruxo em Santa Catarina. Inclusive eu estava, já agora há pouco tempo, eu já era pastor. E o pastor de lá me telefonou para ir para Santa Catarina, que tinha um festival de bruxo. E ele precisava de mim lá na cidade, para me poder pregar na praça pública, que os melhores sons ele ia arrumar, os melhores trio elétricos. E nós fomos para lá, para Santa Catarina, para Joinville, Blumenau. Chegamos em Blumenau, eu fui para o hotel. O pastor me pegou à tarde, era a primeira reunião que eles iam ter da bruxaria, de bruxos. Era o festival. Juntou todos os pastores e fomos para lá. Um carro de som aberto. E eu comecei a pregar no carro de som. E os pastores deram as mãos e cercaram. Não desceu um demônio sequer para eles fazerem o festival. Pelejaram tanto e não conseguiu descer. O bruxo que estava lá é daqui de São Paulo, é um cabeleireiro aqui em São Paulo. Procurou o pastor Matias, disse que ia matar o pastor Matias. E aquilo não podia acontecer. E o pastor tirou a gravata, abriu o paletó e a camisa e disse: você é diabo e eu sou Jesus, atira. Ele caiu duro lá no chão, não morreu nem sei porquê. É o poder de Deus. O Brasil hoje é de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esta cidade, este bairro aqui é de Jesus. Vamos juntos destronar Satanás e colocar Jesus no lugar dele. Isso depende de você. Depende de você. O diabo hoje está perdendo o campo. Ele está nervoso porque sabe que o horário dele, o tempo dele está acabando. Lá fiz budismo, voltei para o Brasil. O Brasil comecei a ir para Quimbanda, para o Candomblé. E comecei a abrir terreiros em todas as partes. Aqui do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Eu andava todo de branco com um turbante, uma pedra de rubim no turbante. Ou se não, um diadema de ouro que simbolizava o segundo Babalaô de Orixá do país. Babalaô de Orixá quer dizer pai de santo. Babá quer dizer pai, Laô de Orixá santo. Então eu era o segundo Babalaô de Orixá do país. Andava ou com aquele turbante ou com diadema. Mas tinha tudo que eu queria ter. Tudo que eu pensava possuir eu tinha. Mas era escravo. Para mim dormir, eu só podia dormir à base de 2 carreiros de cocaína. Ou picada nas minhas veias. Ou charutos de maconha. Bebidas. Era que eu conseguia construir um mundo de sorvete, um mundo de isopor, uma viagem inexistente, ilusória, que no máximo que dura um carreiro de cocaína, carreiro é aquele papelote, que dura um carreiro de cocaína é 30, 40 minutos, depende do estado psíquico da pessoa. Depois de 40 minutos voltava novamente aquele tédio, aquele sofrimento. Um cigarro de maconha é 25, 30 minutos, depende do estado psíquico da pessoa. Depois volta. Eu criava aquele mundo para 15, 20, 40 minutos, 50 minutos ou 20 minutos. Mas de repente acordava novamente, estava naquele sofrimento sem paz. As minhas narinas eram todas queimadas de tanto cheirar pó. Eu já não me pertencia mais. Dormia, o dia a dia eu dormia 5, 10 minutos por noite. A minha vida era ir para Santos, que eu tinha um apartamento em Santos, na esquina de Inglaterra, coiptar as pessoas, uma cobertura. Eu ia para lá, ia para a praia meia-noite para fumar minha droga, puxar minha droga, correr na praia. Dormia 5,
10 minutos. Quando sim, estava dentro dos terreiros, não tinha paz. De que me adiantava minha fama, meu poder, meu dinheiro, tudo, se eu não tinha paz? E a paz só um tem para dar, é Jesus. Aqui de Imirim, lá da igreja do Imirim, igreja católica do Imirim, eu estava ali fazendo no aniversário de um colega, da filha de um colega meu de exército, morava ali um oficial. Eu estava ali, eu deixei o terreiro aqui de magia e fui para lá. Deixei o meu cambono, Léo, chamava-se Léo, aqui, fui para lá, para essa festa de aniversário de 15 anos. Quando deu, foi eu e um outro colega também do quartel. Quando chegamos lá, quando deu 11h40, 23 horas e 40 minutos, eu disse a esse colega meu, eu digo, olha, está me dando um arrepio de frio muito grande. Ele disse, não é nada, porque é junho, nós estamos aqui fora, e daqui a pouco você vai entrar, vai melhorar. Tudo bem. Quando deu 5 para meia-noite, mais ou menos, me deu outro arrepio de frio. Eu disse a esse amigo Orlando, digo, Orlando, está me dando outro arrepio de frio. Ele olhou para mim e levantou, assustado, fez o sinal da cruz e disse, misericórdia. Ele fez o sinal da cruz, eu nem sei para que serve isso. Se passa perto da igreja, faz o sinal da cruz. Se passa no cemitério, faz o sinal da cruz. Se vê o diabo, faz o sinal da cruz. Não entendo isso. Não sei para quê. E ele viu o diabo, ele fez o sinal da cruz. Mas não é uma realidade. Não sei, eles fazem o sinal da cruz. Se passa perto do cemitério, o sinal da cruz. Se passa perto da igreja, o sinal da cruz. Se passa perto do defunto, o sinal da cruz. Se passa perto do seu vigário, o sinal da cruz. Eu não sei quem que resolve esse problema. Bom, ele fez o sinal da cruz. E quando fez o sinal da cruz, eu comecei a rodar como se fosse um currupi. Rodar, rodar, rodar. Vocês moram aqui, conhecem a Lapa. Hoje eu nem sei mais para que lado fica a Lapa. Eu rodei daqui do alto do Imirim até a Lapa, voando pelos ares. Parando em todas as encruzilhadas, comendo aquelas farofas, bebendo aquele sangue de galinha, até o cemitério da Lapa, voando pelos ares. Só baixava nas encruzilhadas. No dia seguinte, amanheci, o guarda do cemitério me encontrou deitado em cima de uma catatuma daquela, de uma carneira daquela, completamente despido. Minha arma, meu relógio, dinheiro, documento, roupa toda num canto. E ele me encontrou em cima de uma carneira daquela. E disse, o que aconteceu? Eu disse nada, ele era meu filho de santo, todo mundo sabe que todo coveiro quase tem que trabalhar com feitiçaria. E eu disse, não aconteceu nada, liga lá para o meu motorista vir me buscar. E eu vou lavar um pouco da sua gurita. Fui para, lavei-me na gurita, veio o carro, me trouxe para casa. À noite eu estava aqui no terreiro de magia. Quando estava aqui, Satanás baixou e disse, olha, você não é para andar em festa, você é para fazer o meu trabalho, você é meu escravo. Da próxima vez você fica. Vocês sabem o que é ser escravo? Sabe o que é ser escravo? Sabe o que é você não ter direito a nada? Eu não tinha o direito de ser feliz, não tinha o direito à paz, não podia ter ninguém na minha vida. A minha vida, as mulheres que passavam na minha vida era passageira, porque o diabo não me deixava casar. O diabo destruía a minha vida. Ele dizia ser meu amigo, ele me dava tudo o que eu queria. Fui muito rico, muito poderoso aqui dentro de São Paulo, mas não tinha o direito de dormir, não tinha o direito de ter paz. De que me adiantava toda aquela riqueza, todo aquele poder, se eu não tinha o direito de ter paz? Eu não tinha aquilo que o mais humilde dessa igreja tem. É a paz e a confiança em Jesus Cristo. Eu precisava da paz e eu não tinha paz. Quantas e quantas vezes eu chegava em Santos, despia-me depois da praia para tomar banho, me mirava no espelho, me via com cara de serpente, cara de gato, cara de bode.
as pernas arcadas, os meus pés redondos como se fosse um casco de animal. E muitas vezes me dava aquela tristeza. E Satã materializava do meu lado, que era meu pai de cabeça, e dizia: o que você quer mais? Está triste por quê? O que você quer mais? Você é rico, eu te dou tudo. Você é um dos nossos. Mas não era o tudo não resolve o problema. Resolve o problema é o sangue de Jesus Cristo. Ah, queridos, amados, amigos e ouvintes que está nos ouvindo nesta noite, de que me adiantava tudo isso? De que me adiantava toda a riqueza? O primeiro centro espírita no Brasil a materializar demônio foi o nosso. O primeiro terreiro a materializar demônio foi o nosso. José Arigó, esse que operava em Minas, foi meu filho de santo, desenvolveu aqui em Casa Verde Alta. Que trabalhava com flites, com um demônio chamado flites. De que me adiantava a minha fama? Eu saía daqui do Brasil para fazer trabalho para a filha de consulessa lá no Japão, em Tóquio. Era feiticeiro famoso e poderoso. De que me adiantava isso tudo? Se eu não tinha o direito de ser feliz, não tinha o direito de me mandar, de dormir conforme todos dormem. Quantas e quantas vezes eu me perguntava: o que eu sou? O que eu sou? Será que eu sou um demônio? Será que eu nasci como todos nasceram? Será que eu tenho direito à vida? Ou será eu vim do inferno? Eu acho que eu sou do inferno, dizia eu assim. Não tinha o direito de ser um cidadão, não tinha o direito de ser humano. Eu pensava que eu era um imortal. Eu não tinha o direito nem sequer de brincar. Eu era um escravo. Eu era um demônio. No meu sangue, nas minhas veias, corria o sangue de Satanás. Era homem violento, matador, perigoso. Eu não tinha o direito de ser feliz. Mas atrás de mim teve uma pessoa que orou por mim 25 anos. Esta pessoa é minha mãe. Ela fez um desafio, ela lançou um desafio ao inferno. A minha irmã era missionária, duas irmãs eram missionárias. E minha irmã disse: não há para ele, não tem mais esperança. Ele não tem mais jeito. Ele já está perdido. E minha mãe naquele dia ajoelhou em casa e disse: eu desafio o inferno, mas que ele vai ser salvo, vai, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E naquele dia ela declarou guerra ao inferno. 25 anos de guerra, mas nunca deixou ser vencida por Satanás. Quantas vezes eu chegava na Ilha do Governador, onde ela morava, à noite, à tarde, ela estava ajoelhada no tapete da sala, com a Bíblia aberta. Eu puxava pelo cabelo, jogava no chão, chutava suas costas, pegava a Bíblia dela, jogava fora, furava toda a bala, todo tiro. Ela nunca disse uma palavra que pudesse me ofender ou me espantar. Muitas vezes os seus olhinhos cheios de lágrimas, ela segurava nos meus dois braços e dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Olha como é bom nós termos a certeza que o nosso Redentor vive. Ela já estava com seus 80 anos, por aí, 80 e poucos anos. Seus cabelinhos brancos, seu rosto enrugado, de tanto sofrer.
Mas foram 25 anos de luta, 25 anos de sofrimento, mas sempre confiando no Redentor. E a Bíblia, o salmista nos diz que quem confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. E ela não deixava se abalar. Você não se abala, porque você está debaixo das potentes mãos do Senhor. O salmista nos diz dos 91 que disse: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido, porque com teus olhos verás a recompensa do ímpio. A minha mãe venceu. Minha mãe venceu. 25 anos de sofrimento, de luta, de amargura, de lágrimas. 25 anos de sofrimento. Uma vez eu estava no cemitério do Caju, fazendo um trabalho para uma atriz de televisão, novelista. Ela ia fazer o trabalho principal de uma novela e todas elas me procuravam. Todo mundo sabe que todas as novelas são influenciadas pelo demônio. Todo mundo sabe que ela não é outra coisa. A Janete Cléric foi uma das melhores escritoras de novela do Brasil. Ela foi minha filha de santo. Janete Cléric, todas as suas novelas, seus scripts que ela fazia, entregava na nossa mão para ser enterrado no cemitério 7 dias. Para que pudesse reencarnar ou convocar os nomes dos personagens, para que pudesse reencarnar e fazer uma novela autêntica. E todo mundo sabe que todos que fazem isso são influenciados pelo demônio. E naquele dia que acabamos de fazer esse trabalho lá no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, eu usava um Parabelo 45 na cintura. E quando nós terminamos o trabalho que viemos passando em frente ao cruzeiro, muitas pessoas dizem que o diabo tem medo da cruz. Outros andam com cruz pendurada que diz que o diabo tem medo. O diabo adora a cruz. O diabo adora a cruz, ele tem medo do sangue que jorrou naquela cruz. Se ele tivesse medo de cruz, ele não vivia dentro do cemitério. É mais cruz do que tem no cemitério. E quando passamos perto do cruzeiro, um demônio chamado Zé Pilantra, muitos chamam de Zé Pilintra, mas o nome dele é Zé Pilantra. Eu digo que é Zé Pilantra porque eu conheci a sua história. Ele nasceu em Pernambuco, na cidade de Afogado. Foi morto com 7 facadas na porta da porta do bar do Antônio Preto. E ele está encadeado no inferno. Está sofrendo no inferno. E o diabo está vindo em nome dele, te dando consulta por aí afora. Então é um pilantra. Mentiroso. Né? Então, ele anda por aí a enganar. Quando ele materializou e disse para mim: você hoje vai chegar em casa, vai matar aquela velha. Velha foi a expressão que ele usou. Não estou denegrindo a idade de ninguém, que eu também sou velho. Vai matar aquela velha. Eu digo: mas qual velha? A sua mãe. Você hoje vai matá-la porque você está enfraquecendo. E o inferno está sendo abalado. Ela está mexendo com o inferno. E a ordem de Satã é matar ela. E eu disse: por que você então não mata ela? Se eu não posso. Já tentei várias vezes, mas não consigo. Agora você está encarregado a fazer isto. Eu disse: eu a mato assim que chegar em casa. Peguei a arma, botei o pente, botei bala na agulha, botei em cima do banco do carona no carro e toquei para casa. E disse: se ela hoje estiver lá orando e se falar para mim que aquele cara lá de cima vive, eu atiro dentro da sua boca. E quando encostei o carro, cheguei em casa, ela estava ajoelhada na sala. Eu tirei a arma engatilhada, botei para trás, segurando na mão. Era só esperar ela falar e eu atirar na sua boca. E quando cheguei, ela estava ajoelhada, eu puxei-a pelo cabelo, joguei-a no chão, chutei as suas costas, chutei o seu peito,
o dedo dela caiu na soleira da porta e eu flexionei com o salto do sapato, arrebentei o seu dedo. E ela levantou com os olhinhos cheios de lágrimas, segurou nos meus 2 braços e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quando ela disse eu sei que o meu Redentor vive, a arma que estava na minha mão, meu braço endureceu e a arma caiu no chão. É o poder do Redentor, é a vida do Redentor, aleluia! Glórias ao Cordeiro de Deus. A arma caiu no chão e eu fui para o quarto, atirei-me na cama de qualquer jeito que estava. Não demorou 5 ou 10 minutos, ela chegou com a bandeja de torrada e o chá e colocou em cima do criado mudo e disse: toma o seu chá, come a sua torrada, depois toma banho para dormir. Eu te amo. Com o dedinho amarrado com um pedaço de pano. Eu te amo. E Jesus te ama também. E quando ela falava sentada na beira da minha cama, eu te amo e Jesus te ama também, o diabo mandava que eu lhe desse um murro. Se eu lhe desse um murro, eu matava. Porque fui campeão de luta 3 anos a seguir na academia militar. Se eu desse-lhe um murro, eu matava. E o diabo te dá-lhe um murro no peito, em cima do coração, e mata. Eles materializados. Eu fechava a mão para dar no peito da minha mãe. Quando dava, minha mão batia na outra mão. Era a mão do Redentor. Não deixava atingir a minha mão. Por isso é que é bom confiar num Deus vivo. Ele mandava que eu desse um tacle, quer dizer, um par de coice no peito da minha mãe. Eu encolhia as pernas para dar no peito da minha mãe. Quando eu soltava, batia nas mãos de alguém. A minha mãe estava escondida atrás da potente mão de Deus. Chama-se potente mão de Deus, poder da mão de Deus, a força da mão de Deus. Não demorou muito, ela levantou, deu um sorriso, foi lá na sala, abaixou, pegou a arma com os 2 dedos e trouxe, colocou em cima do outro criado mudo e disse: aí sua arma. E ficou em pé na porta, assim, e disse: use a sua arma. Você não veio para usar a arma? Usa. E o diabo disse no meu ouvido: ela está te provocando. Ela está te provocando. Agora você pode fazer, agora você pode matá-la, que ela está te provocando. Ela disse: use a sua arma. E quando o diabo disse: mate agora, porque ela está te provocando. Eu, quando levei a mão no cabo da arma para pegar o parabelo, para pegar a minha arma, o cabo da arma parecia que tinha saído de um forno de alta caloria. Eu botei a mão, me queimou os dedos todos. É o fogo de Deus, é o fogo do Senhor, é o poder de Deus. E ela sorriu e disse: tenta outra vez. E eu tentei outra vez, não consegui. Ela disse: o meu Redentor vive. E deu um sorriso, saiu. Na porta ela disse: o meu Redentor vive. E eu levantei, peguei o carro, fui embora, peguei a arma, não consegui fazer nada. Você confia no Redentor? Eu quero que você diga: graças a Deus que a cruz está vazia. Graças a Deus que o túmulo está vazio. Graças a Deus que Jesus está aqui vivo para nos proteger, para nos ajudar, para nos libertar da fúria de Satanás. Ele está furioso, mas Jesus está sorrindo. Eu, quando fiz cabeça para a magia negra, que ele furou a minha cabeça, ele disse: nunca você vai me largar. O dia que você me largar, eu vou te matar, vou te paralisar, vou te enlouquecer. Você nunca vai me largar. E eu disse para ele: eu nunca vou te largar. Você sempre será meu pai de cabeça. Nunca te deixarei. Nunca largarei você. Nunca.
Mas ele sabia que atrás tinha 2 joelhos que estavam enfraquecendo a sua força. E ele tinha um ciúme de mim tremendo. Nunca vou te largar. E ele botava a bola de ouro aqui, botou sangue de ave preta, sangue de caça preta, e pegou uma pomba branca, cortou o pescoço, colocou o sangue aqui e disse que era o sangue do Espírito Santo. O Espírito Santo não se mistura com imundície. Primeiro toma-se um banho no sangue de Jesus, depois o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. E assim ele fazia, e hoje eu creio, aquilo era para iludir, que o Espírito Santo não se mistura com a imundície. O Espírito Santo é puro, ele é da entranha de Deus. E enrolou minha cabeça com turbante e me mandou para o camarim, para o roncó, aonde fiquei deitado para santo 7 semanas, comendo só comida de Satanás. Era bebendo sangue de um pote que tinha na porta do roncó, na porta do rancho, aquele sangue cheio de bicho. Tinha ali um coité, uma cuia, que pegava aquele sangue, era a minha alimentação. 7 semanas naquela luta. Depois fui para Moçambique, foi quase que a mesma coisa. Fui para Angola, foi quase que a mesma coisa. É duro ser escravo. Eu acredito que aqui dentro não tenha escravo. Eu acredito que você, só em passar nos umbrais das portas ali, que é onde está o sangue de Jesus, você já foi comprado. Preço bem alto, o preço do sangue do Cordeiro. João disse aqui, no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Não atemorizes, não tenha medo, crê em Deus e crer também em Jesus Cristo. Não precisa se perturbar o coração, não precisa se atemorizar, é só você crer em Deus. Jesus disse, João disse isso, escreveu isso para que pudéssemos ter confiança que o diabo não pode com a nossa vida. Trabalho de feitiçaria nenhum penetra na sua casa. Diabo não tem poder de penetrar na sua família. Diabo não tem poder de penetrar no seu negócio. O diabo não tem poder de penetrar na sua vida, porque você crê em Deus e crer também em mim. Crê em Deus, não se turbe, não tenha medo. Ele não tem poder de perturbar você. Talvez você ainda tenha medo, ele ainda influencia, porque você não crer em Deus e você não crer em Jesus Cristo. Por isso você ainda anda com o coração meio perturbado, com o coração meio medroso. Mas o dia que você passar a crer em Jesus, crer em Deus, o diabo não tem poder mais sobre você. O diabo, ele é covarde, ele não tem força. Quando Jesus chega, ele cai, ele estremece, ele corre, ele foge. Se você nessa noite quiser crer em Deus, quiser crer em Jesus, talvez nada tenha dado certo para você. Talvez toda a sua vida tenha sido uma vida sem sentido. O seu lar está sendo destruído, talvez. As portas fechadas, nada tem dado conseguido. Dinheiro entra numa mão e sai na outra. Sua família já está te abandonando. Enfermidade está batendo a sua porta todos os dias e toda hora. Você gasta tudo que ganha nas farmácias, ou até mesmo com droga. Você acha que a sua vida não tem mais valor, mas tem. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Para isso ele enviou Jesus para derramar o sangue dele por você. Você vale um alto preço. E esse alto preço é o sangue de Jesus.